Então, sejam muito bem-vindos a bordo do Amores que Dão Certo, o podcast otimista que vai fazer você suspirar e aumentar imediatamente seus níveis de ocitocina e dopamina. Esse podcast é uma criação de Carolina Turboli, mentora de relacionamentos e militante da Conchinha, e faz parte da Escola Viva, que acredita que o amor é a força viva mais poderosa e revolucionária do planeta. E hoje nós estamos aqui com a Andréia Moraes, mentora prânica e sistêmica, formadora de consteladores, mentora de mulheres e de terapeutas. Então, Andréia, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você está aqui. A gente já tinha conversado um pouco sobre a sua história, inclusive foi uma das coisas que me inspirou a fazer esse podcast, porque eu percebi a potência que tem quando uma mulher fala do seu próprio processo de cura através de um relacionamento. Então, como é que foi essa história de amor que você começou com o André? Oi, Carol, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, acho que antes de eu começar a falar da minha história com a Andréia, eu vou fazer uma breve introdução de quem era a Andréia antes de conhecer o amado homem. Eu vivi muitas relações idealizadas, muitas ilusões dentro dos relacionamentos. Eu projetava nas relações minhas carências e não tinha consciência disso. Então, eu repeti muitos padrões iguais de relacionamento, assim, onde eu achava, eu acreditava que eu tinha que fazer tudo pelo homem, que eu tinha que sempre estar ali, ser a melhor pessoa do mundo para aquele homem, porque assim ele estaria comigo sempre. E não que eu não acredite nisso, eu acredito, mas precisa desse equilíbrio. O outro também tem que ser o melhor, a melhor versão para você. Então, dentro de muitas das minhas formações terapêuticas, né, tanto de constelação quanto de alinhamento energético, que foi nesse primeiro ano, eu acho, de despertar dessa consciência das relações tóxicas que eu tinha, eu percebi que eu precisava ficar sozinha, e eu precisava estar bem sozinha. E foi aí que a coisa começou a melhorar. Quando eu tive uma relação antes do André, que eu não estava apaixonada, mas era divertido. E aí ali foi de grande aprendizado, assim, como é você ter uma relação que você está bem, você está confortável, você trabalha, você tem as suas obrigações e você não fica ali o dia inteiro naquela Né? confusão mental, pensando insegura, pensando mil coisas e tal. E quando aquela relação terminou, eu entendi. Eu falei, é assim que eu quero. Eu quero estar bem, quero viver minha vida, ter meus amigos, ter meu trabalho e ter um relacionamento, e não fazer do relacionamento a vida toda. Então, a partir disso, foi um pouquinho antes de eu conhecer o André, essa relação terminou, eu tive essa consciência, e aí eu fui fazer um curso de prosperidade, de purificação espiritual, num lugar lindo que tem aqui no Rio de Janeiro. E lá eu conheci o André, um pouquinho antes da pandemia, né, em março de 2020, acho que umas 2 semanas antes da pandemia. Uau. E nesse curso, a professora, né, que estava nesse curso, Flávia Vilaverde, ela ensinava o amado homem, a magia do amado homem. Eu já conhecia essa magia desde um pouquinho antes, através de uma outra amiga, também ensinado pela Flávia, onde quando você, quando você queria se abrir para um relacionamento, conquistar algum homem, você internamente pensava nessa pessoa e falava amado homem, amado homem, amado homem. Mas enquanto eu estava num processo ainda meio cagado lá atrás e fazia isso, os homens que eu atraía estavam tão indisponíveis quanto eu também estava disponível. E a partir desse momento, dessa transformação, lá desse último relacionamento, quando eu conheci o André, fiz o curso, e durante o curso,
que devia ter, sei lá, 20 mulheres e 3 homens na casa, sabe? E todas as mulheres, acho que a grande maioria estavam solteiras, e todas também nesse processo de amar do homem. Então, assim, acho que o André, o Guilherme, que era um outro que estava fazendo, e o dono da casa, dono do espaço, foram os homens mais amados do final de semana, porque, né, todas as mulheres, acho que ela tinha um cordão também, que a mãe dela trouxe do Havaí, que era um cordão de búzios, que era para amor. Então, a gente dividia esse cordão no curso. E aí, assim, de cara, eu senti algo diferente com o André, mas eu fiquei na minha. Diferente de outras situações, eu não fiz movimentos, né? Eu fiquei mais da minha, mas fiquei ali no amor do homem. E, então, em vários momentos, assim, eu saía para meditar um pouco mais cedo, quando eu olhava, ele estava ali. Você estava para almoçar, ele estava ali na mesma mesa. Né? A gente foi no sábado à noite, teve uma roda, fogueira, e a gente ficou conversando praticamente, né, até tarde. Todo mundo foi dormir, a gente ficou conversando ali, mas ainda assim, a gente podia ter ficado ali, mas eu fiquei quieta e ele também. E aí voltamos para o Rio, não ficamos, né? E na segunda-feira eu não me aguentei e mandei uma mensagem, né? E aí a gente se falou, combinamos de ver a lua no dia seguinte, porque na segunda ele tinha alguma coisa. Isso terça-feira, ficamos pela primeira vez. Eu voltei para casa, ele foi para casa dele, e assim, no final da semana, na segunda-feira, toda semana, pandemia, tudo fechado, não podia sair de casa, aquela loucura. Mas a gente se arriscou nesse processo aí, e aí eu fui para casa dele uma vez e a gente começou a ficar. E algo interessante dessa história é que a Flávia, Flávia é a nossa cupida, né? Ela foi uma das mulheres que fizeram o nosso casamento, né? Nosso casamento foi um casamento prânico e sistêmico, conduzido pela Flávia Vilaverde e pela Lívia França, que é a minha professora, minha primeira instrutora de Pranic Healing, minha amiga também. Então, Flávia brincava, e Flávia já conhece o André de muito tempo, então Flávia brincava assim, calma, ele é lento. E aí, nesse lugar, eu acho que nós somos lentos, né? Nós somos, tem Capricórnio, tem Touro, então, assim, somos consistentes, mas somos lentos, e tudo bem. E aí, eu contei isso para ele, né? E aí ele foi rápido. E aí a gente começou a namorar em abril, 13 de abril de 2020. Nós noivamos 13 de abril de 2021. Uau! E nós casamos em 13 de abril de... Não, nós noivamos em 13 de abril de 2022. Eu fui morar com ele em fevereiro de 2021. E casamos em ano passado, 15 de agosto de 2023. E aí, dentro dessa toda indisponibilidade vivida aí ao longo da vida, é claro que isso, quando a gente entra no relacionamento, a gente acha que está totalmente disponível. E a grande maioria das vezes, por todas as questões que a gente vivenciou antes, a nossa história de origem mesmo, a relação, nossas primeiras referências de relacionamento, que são os pais, né? Nosso pai e a nossa mãe, a história ancestral das mulheres, então tudo isso vai ali ajudar nessa indisponibilidade. E numa de voltar para um padrão, né? De voltar, né? As mulheres que ficaram sozinhas. Então, assim, minha mãe se relacionou com meu pai, e depois que ela se separou do meu pai, ela teve alguns namorados, mas ela nunca mais se relacionou. Ela vive sozinha há muitos anos. Minha avó, meu avô faleceu, e minha avó ficou sozinha a vida toda. Minha bisavó também. Então, quando você vai lá para a história, não só da linhagem feminina, mas quando você vai para a história do meu pai também, assim, olhando para a minha árvore genealógica,
todas as relações, sim, com exceção de uma relação, que era uma relação super harmoniosa e de muito amor e sem traições, né? Fora essa relação dos meus bisavós paternos, todas as outras relações tiveram traições. Muitas vezes meus bisavós e avós tiveram, os homens tiveram outras famílias, né? Então, e essas mulheres sabiam, e essas mulheres acabavam acolhendo até os filhos dos outros relacionamentos. Então, compreender tudo isso nos ajuda a compreender também os muitos atritos que a gente vive na relação hoje. E se despedir disso e fazer diferente, né, dá uma sensação de que você está ali saindo do seu sistema, que você vai ficar sozinha, porque você está fazendo diferente, porque você está fazendo diferente do que todas as mulheres viveram nas suas vidas. Né? André, Então, isso é o que você chamaria de lealdade sistêmica? Só para explicar um pouquinho para quem está ouvindo, porque acho que esse é um tema muito interessante, né? A gente estava uhum, falando sobre isso antes de começar a gravar, que a maior parte das mulheres, né, das nossas gerações de mãe, de avó e etc., não tiveram bons relacionamentos, nem afetivamente, nem sexualmente. Então, o que que é isso de se manter leal ao seu sistema, para quem não conhece muito assim de constelação? uhum. É justamente você, por inconsciência, se manter igual. Né? É muito mais fácil, entre aspas, você se manter igual. Então, isso não é não só para relacionamento, muito para relacionamento, mas como você se relaciona com você, como você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com o seu trabalho, tudo isso, com a sua saúde, né? Tudo isso é muito mais fácil a gente fazer igual. Então, filho de peixe, peixinho é. Então, Hum. se o pai é médico, o filho vai ser médico. Se o pai é advogado, o filho vai ser advogado. O neto vai ser advogado. Então, tá todo mundo ali. Então, digamos que, sei lá, um neto resolve fazer medicina numa família de advogados. Mas vai ser custoso para ele sair desse lugar. Então, quando a gente vem de relações, e se a gente for olhar para a história da humanidade, né, as relações não eram relações pautadas no amor, eram relações pautadas no dinheiro, nas propriedades, né? Enfim, que nos casavam entre si para não dividir, para não compartilhar a terra. Enfim, uma série de coisas. As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham seus desejos, as mulheres não podiam ter a sua opinião. Então, tudo isso vai também ajudar a que a gente se mantenha em lealdade. Esse tem um medo inconsciente de não pertencer ao sistema quando a gente caminha para um lugar diferente. E muitas vezes, né, a gente precisa ter muita força de vontade, e aí eu acredito que dentro dessa força de vontade, um trabalho espiritual também, porque é uma cura transgeracional, sabe? Aquela pessoa, aquela ovelha que consegue sair e fazer diferente, ter uma relação amorosa, harmoniosa, feliz, com a base de amor, de companheirismo, de parceria, e de igual para igual, tudo isso dá uma sensação que talvez a gente tivesse a ideia que seria muito feliz, muito maravilhoso. Não, é desconfortável. Por quê? Porque não é igual ao seu sistema. Então, há um medo de não pertencer, o que é impossível. Todos pertencem, né? Mas a gente tem a ideia de que quando a gente está caminhando para a vida que a gente quer, que vai ser tudo muito leve, que vai ser tudo muito feliz. E na realidade, não. Na realidade, vai gerar desconforto, porque a gente vai trazer uma culpa, que dentro do pensamento sistêmico a gente chama de má consciência. Então, quando a gente está com a consciência pesada, muito feliz na sua relação, viajando com o seu marido, com o seu namorado, mas a sua mãe está lá na casa dela sozinha, isso vai gerar desconforto. E se está gerando desconforto, continua porque é o caminho certo. Só que a grande maioria das pessoas, das mulheres, elas, né, voltam, elas vão olhar ali para sua mãe, para o seu pai, para sua família. E nesse lugar,
pode negligenciar essa relação, né? E isso acontece, isso é cotidiano. Então, é necessária essa consciência para a gente sempre voltar para o nosso lugar, ter compreensão e mudar a postura. E aí você vai mudando postura, e aí você vai mudando as suas referências internas, e aí você vai mudando postura. Então, você vai cada vez mais lidando com essa má consciência, né? Com essa consciência pesada, de uma maneira, ok, esse é o meu lugar, essa é a minha vida, eu vou aqui continuar fazendo o que é isso que eu tenho que fazer. Né? Então, bancar. É interessante você ter trazido isso de que existe um mito, assim, para quem está solteira, de que as pessoas que estão em relacionamento estão disponíveis. Quando tem muita gente vivendo relacionamentos só por lealdade sistêmica, né? Porque minha mãe também casou, porque tem que casar, mas que não está realmente disponível dentro dos relacionamentos, né? Que não está realmente fazendo diferente, não está construindo uma história autêntica, está só repetindo padrões, sejam sociais, sejam sistêmicos, e essa sua escolha dentro dessa relação com o André foi uma escolha dos dois, né? De fazer diferente. E como é que foi durante a relação? Como está sendo, na verdade, né? Então, nós constelamos, né, a nossa relação ano passado, acho que em março do ano passado. Nós fizemos uma constelação presencial com pessoas e tal. E aí a gente compreendeu ali um pouco, ficou um pouco mais claro quais eram as dinâmicas que regiam, né? Então, toda a minha história dentro do meu trabalho, toda a minha busca foi por relacionamento e também pela falta, né, pela minha história com meu pai, né, a história de ausência que eu tive do meu pai, desde a separação deles, da minha mãe e do meu pai, quanto da morte precoce dele. Então, essa dor do masculino era algo que eu trazia e que permeava as minhas relações e a minha vida. Então, foi a minha busca e o que reverbera hoje no meu trabalho veio dessa dor e dessa questão. Então, todas as constelações que eu fiz na vida, sempre aparecia ali o movimento interrompido em direção ao pai. E nessa primeira constelação que eu fiz, que isso não acontecia, né, que eu estava mais adulta, vamos dizer assim, foi nessa que eu fiz com o André. Então, a gente teve consciência ali do padrão que nos rege e de onde a gente precisava sair. Então, é algo que a gente traz para a nossa realidade quando a gente percebe que a gente está se distanciando ou que está rolando atrito, né? Ou que tem questões ali, ou quando, de alguma forma, eu me posiciono de uma maneira mais arrogante, e aí eu percebo, e aí eu volto, aonde eu estou ali ainda projetando nele coisas que não são deles, e aí eu volto para mim, eu tomo consciência, tomo a minha parte de responsabilidade e consigo compreender. Espera aí, olha só, isso aqui, desculpa, não tem nada a ver com você, mas isso aqui tem. Então, e aí ele compreende, aí ele também sabe qual é a dinâmica dele que rege e que ele se despede todos os dias. Porque fala-se muito de, assim, vamos acabar com as lealdades sistêmicas, e a realidade é que a gente não acaba com a lealdade. A gente toma consciência dela. E todo dia a gente faz um movimento de sair. Todo dia a gente faz a escolha de sair. E aí é que entram as ferramentas que nos ajudam a sair disso, né? Eu falei para você, a gente falou antes de começar a gravar, tomei um banho de café e sal hoje de manhã, coloquei minha lavanda para limpar as energias tóxicas, para limpar as energias mal qualificadas e estar em paz. O mestre Showa, que é o mestre da cura prânica, do Pranic Healing, ele fala que quando a gente se relaciona de perto, há atrito. Tanto cada um com cada um, né? Eu e os meus corpos. Então, se tiver muito bagunçado, tem muito atrito entre os corpos, corpo astral, corpo mental, as emoções, os pensamentos. Quando juntam duas pessoas, são esses corpos, mais todos os corpos em atrito. E o lubrificante disso é o amor. Então,
é a partir desse viés que eu acredito tanto nessas ferramentas que fazem com que eu fique em paz, o André fique em paz. Ele também veio comigo nesse caminho prânico, então ele também tem todas essas formações, a gente faz as meditações juntos, a gente muitas vezes utiliza oração da alma, que é uma oração que nos ajuda a nos separarmos um pouco dessas emoções todas, compreendendo que eu não sou esse corpo, eu não sou a mente, eu não sou as emoções, eu sou a alma, então traz paz. Quando a gente se relaciona de perto e, na verdade, com qualquer pessoa, a gente pode gerar elos negativos, né? Pensei uma coisa que estou muito pé da vida, pensei uma coisa, esse pensamento vai lá nele e forma um elo negativo. Isso, sei lá, eu pensei alguma coisa feia da Carolina, esse elo foi lá, né? Então, eu sempre corto elos negativos da nossa relação para que a gente se mantenha sempre com mais elos positivos do que negativos. E dentro da cura prânica a gente tem uma ferramenta que é a oração do perdão, que é uma oração que você faz para você, na realidade. Quando eu falo isso, muita gente acha assim, nossa, ela é muito boazinha. Fazendo oração do perdão para o marido. E, na realidade, é uma oração que nos ajuda a desconectar negativamente do outro. E aí a gente se limpa também. E o resultado disso é muito mais harmonia interna e com o outro. Mas é claro que tudo isso vem de um lugar de muita autorresponsabilidade, de muita consciência das questões, de cada mazela, sabe? Das questões internas, muitas vezes das infantilidades. Então, compreender que quem sente raiva é a criança, quem faz birra é a criança. Então, quando você tem essa consciência, você pode, opa, peraí, volta, deixa eu aqui me organizar, para aí sim levar alguma questão para o outro. E eu acredito que assim a gente constrói uma boa relação. É sempre nesse lugar. Eu cuido de mim, ele cuida dele, e nós dois cuidamos do relacionamento. Relacionamento é entre adultos. E o que acontece é que a grande maioria das relações parece ver duas crianças se relacionando de birra, bate a porta, derruba alguma coisa, enfim. Então, por aí. Uau, várias chaves. Eu fiquei arrepiada, assim, durante vários momentos, porque acho que você está tocando em dores que são dores, como você falou, dores transgeracionais, né? E antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a questão da raiva inconsciente, né? Que acaba gerando, nas minhas palavras, conflitos autoproféticos, né? Quando você já entra na relação mal disposta e indisponível, e aí depois que as coisas dão errado, você fala, tá vendo? Sabia que ia acontecer isso, né? E aí você vai perpetuando esse discurso. Exatamente. Isso acontece, na realidade, também por lealdade sistêmica. Então, assim, eu estou tão leal ao meu sistema que eu vou atrair alguém que vai validar que homem não presta, que vai validar que relacionamento não é para mim. E aí eu fico inocente. Eu não fico em má consciência, eu fico inocente, que é o outro lado. A Né? culpa é do outro. Exatamente. E aí eu fico inocente, aí eu fico igual a minha mãe, eu fico igual a minha avó, eu fico sozinha, eu fico igual a muitas mulheres que vão falar que homem não presta, que não sei o quê. Enfim, né, eu fico nesse lugar, que é altamente doloroso. Né? Fora as questões ancestrais mesmo, né, da história da humanidade, da história das mulheres, onde fomos queimadas, violentadas, agredidas, onde não tínhamos o direito sobre o nosso corpo, nós éramos usadas. Então, isso também vem, a gente também traz isso, né, em memória. E por isso você vê tantas e tantas mulheres com questões ginecológicas, miomas, endometrioses, tudo isso também
trazido das dores, tanto da sua vida hoje, quanto também da ancestralidade, né? A gente vai passando de geração para geração essas memórias difíceis. E acho que o bonito de hoje é que a gente pode fazer uma escolha, talvez que as nossas mães e avós não puderam fazer, porque hoje é possível uma mulher, falando das mulheres especificamente, viverem sem ter um relacionamento. Ou seja, você pode viver sozinha, né, fazer sua vida, ter seu dinheiro, ter seu trabalho, ter seus amigos, ter o seu sexo casual ou não, né, porque muitas Uhum. mulheres estão em celibato hoje. Isso é uma escolha. Mas se você escolhe ter um relacionamento, vai ter que rolar esse dever de casa. E o que que tem sido o maior desafio para você dentro dessa relação que você está escolhendo viver de forma consciente? É sempre assumir a responsabilidade que me cabe, né? É sempre trazer esse lugar de autorresponsabilidade, de compreender. E aí eu vou usar as minhas ferramentas, eu vou medir a quantidade de energia e tudo mais, e aí é sempre, vamos lá, vamos limpar isso aqui, vamos resolver isso aqui. O meu olhar é sempre para buscar o equilíbrio e fortalecer em mim o que eu quero. Então, o que eu quero é preservar, é manter, é crescer, é construir, né? E isso leva tempo, e isso leva uma escuta, e isso faz com que também eu melhore a minha comunicação. Eu tenho Mercúrio em Áries, então não é fácil. Então, é muito nesse lugar. E também é o seguinte, eu acredito que as relações, assim, eu tenho umas certas críticas, eu respeito cada pessoa do jeito que é e com que escolhe, mas os relacionamentos, o quanto você aprofunda um relacionamento, o quanto você se coloca num relacionamento, mesmo compreendendo as suas dinâmicas, as suas questões, é o quanto você está disponível para você, é o quanto você está disponível para se ver, porque o relacionamento ele é um espelho. Né? Eu olho para o André e eu vejo um monte de defeito. E aí eu olho para mim e eu falo, caramba, igual. Aí eu olho para as qualidades dele e eu falo, uau, aqui também tem. Eu acredito que a gente vê no outro o que a gente tem, bom ou ruim. Então, quanto mais afim você está de resolver as suas questões, de aproveitar o investimento da sua alma aqui, nesse tempo, nesse plano, num relacionamento você consegue avançar muito mais do que quando você está sozinho. Então, muitas vezes o discurso aí você bem polêmica, de não monogamia, de não, sabe, de poliamor, né, e aí o que eu vejo que são mulheres, homens, enfim, pessoas que não estão conseguindo, ou não querem, ou não podem, ou enfim, se olhar de maneira profunda para resolver suas questões e tomar as decisões que talvez fosse preciso ou não. E aí vai depender do plano de alma de cada pessoa, sabe? Mas a maneira, e isso vem do pensamento sistêmico, onde você pode crescer mais, é quando você se relaciona de perto com o outro. E aí você se vê. E aí você pode se trabalhar. Uhum, Sozinha é mais difícil. Né? uhum, Então, eu acredito fortemente nisso, sabe? O quanto que as relações nos fazem crescer. E aí eu não estou falando só de relações amorosas sexuais, estou falando também de relações amorosas, até de amizade mesmo. Né? uhum. O quanto que a gente cresce quando a gente compreende ali que o outro é espelho e o quanto que você pode aprender com aquele espelho, né? Das parcerias, sabe? Uhum. E Não, tô pensando que esse é um tema que dá para desenvolver muito, é um tema que me interessa muito, principalmente essa polêmica, né, entre dinâmicas poliamorosas e não monogâmicas e que para mim tem muito a ver, as pessoas acabam pegando muito
no tema da exclusividade sexual, né, e tratando isso como um moralismo sexual, quando na verdade, para mim, né, dentro da minha ética, escolher me relacionar com uma pessoa só, seja romanticamente, seja sexualmente, é escolher um caminho espiritual também. Para mim, é um caminho espiritual e acaba que vem de uma ética que vê o relacionamento, como você falou, como um processo de crescimento espiritual. Porque, de fato, se eu for ver um relacionamento como um lugar onde eu só vou buscar prazer, realmente faz muito sentido ter vários parceiros, porque aí eu vou buscando só prazer, né? Eu só quero prazer. E é claro que tem pessoas não monogâmicas que constroem relacionamentos, e eu respeito e atendo muitas pessoas assim também, só que muitas vezes isso também está a serviço de alguma indisponibilidade, né? E existe essa escolha da exclusividade sexual ou não. Dentro da filosofia tântrica, para mim, faz sentido a escolha de uma exclusividade sexual, porque é energia, né? Eu não quero ter Exatamente. energia de 50 pessoas no meu corpo, eu não tenho condição de processar isso, né? Exatamente. Então, tem muito a ver com a ética que a pessoa escolhe, mas, de fato, o relacionamento é um catalisador, é uma tecnologia espiritual que faz a gente crescer, né? Então, se eu for para o relacionamento com essa mentalidade de que eu vou para tirar, que eu vou para pegar prazer, que eu vou para pegar conforto, que eu vou para que a criança vai, né, com essa mentalidade, de fato, vai haver muito sofrimento. Uhum. E quando eu trago isso, assim, é claro que a gente não pode, não dá para mascarar a construção da sociedade, a sociedade patriarcal. Isso é uma coisa que só que muitas vezes essa fala que eu trago aqui sobre monogamia, muitas pessoas vão bater na questão que isso é uma construção social, tá? E na briga, e na guerra. E eu acredito que a guerra acabou. Exato. A guerra acabou. Não adianta a gente continuar nesse lugar de guerra, né? A gente vai conseguir caminhar com relações harmoniosas e mais felizes quando a gente escolher o amor e não a guerra. E o que eu percebo é que muitas vezes, muitas mulheres acabam levantando o viés da causa porque talvez elas não consigam se olhar e trabalhar as suas questões, as suas feridas internas. Então, elas continuam nessa guerra e muitas vezes elas querem se relacionar. Uhum. E para a gente se relacionar, a gente precisa entrar num lugar de precisante. E aí, assim, eu não dependo do homem para me sustentar, eu não dependo do homem para as questões da minha vida, mas eu quero, eu preciso de um parceiro, eu quero um parceiro, eu quero caminhar com alguém. Então, hoje a gente pode escolher caminhar com alguém de um lugar que a base é o amor, é a vontade, é o querer estar junto. E mais, o amor também é muito importante, mas mais do que isso é o querer estar junto, criar recursos para isso, sabe? Vamos por aqui, não, vamos por ali, tá, vamos ajeitar aqui. Querer, porque, como eu falei lá no início, é mais fácil a gente desistir e voltar para o padrão. E aí levanta a bandeira, e aí não se trabalha, e a gente vive, né, nesse lugar. Total. E eu estava pensando aqui, é isso, as bandeiras foram levantadas e foram muito importantes, porque hoje a gente Sim, está tendo que fazer escolhas, mas se a gente continua nesse padrão de guerra, ou se eu faço da minha vida uma bandeira, quem vai sofrer com o peso no ombro da bandeira sou eu, não são as outras pessoas. Eu vou sofrer, porque eu estou me martirizando, né? Eu estou fazendo da minha vida uma martirização por uma causa. E aí, né? O que que vai ser? Eu posso até afetar positivamente a vida de outras pessoas, mas o que que é da minha história, do meu propósito, do meu caminho? E aí eu estava pensando aqui na questão das lealdades sistêmicas, das nossas referências, né? Que são, eu brinco que é Hollywood e pornografia. Nossa referência de amor e nossa referência de sexo, né? Que são referências completamente distorcidas. E aí, uhum, em Hollywood, tem aquele momento que o personagem decide que ele vai abrir a chance para o amor e que vai até o aeroporto, né, e se declara, não sei o quê, que é um movimento do eu quero fazer diferente, né? Esse lugar
do personagem que sai correndo para contar e se declarar, é um movimento legal, porque é um movimento de tô me abrindo, tô querendo fazer diferente. Só que não mostra o que acontece depois, né? Porque esse é um movimento que tem que ser feito todo dia. E todo dia a gente tem que dar essa corrida para o aeroporto, né? Que parece uma coisa meio doida. E para isso é preciso ter ferramentas. Então, a gente conversou um pouco sobre as ferramentas. A Andrea é uma pessoa com muitas ferramentas, e eu acho que uma coisa que eu admiro em você é que não é só aquele samba doido, sabe? De um monte de coisa que a pessoa quase não sabe usar, porque tem muita gente sofrendo de um termo que eu ouvi de uma consteladora de obesidade mental, né? Tá cheio de conhecimento, tá cheio de ferramenta, mas não tá conseguindo fazer, não tá conseguindo aplicar. Aí fica só no campo do conhecimento. E você é uma pessoa que usa ferramentas de uma forma organizada, de uma forma cotidiana. Então, dentro dessas ferramentas que você usa, que você já trouxe algumas aqui, né, da oração do perdão e etc. E tem muitas coisas lá no Instagram da Andrea, para quem quiser ir lá ver, né? Tem muitas lives, tem muitas coisas que ela traz. Qual que você acha que é uma ferramenta que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo agora e que já está com esse bichinho de, ai, quero trabalhar isso? Olha, eu vou trazer uma ferramenta que eu não falei ainda, mas que ela é algo que vem da cura prânica, né? É uma ferramenta do Mestre Shoa, que também traz um pouco de PNL, para quem conhece, mas você tem o poder, a gente tem o poder de tirar, de apagar do nosso sistema, das nossas células, dos nossos chakras, energias específicas. E há uma forma de fazer isso de uma maneira muito, muito, muito simples. Inclusive, eu vou ensinar um pouco mais profundamente isso no dia 1º de agosto, quinta-feira, às 19h15. Então, se isso acontecer, né, antes, vai ficar gravado também. Se quem quiser assistir depois, eu vou trazer, né, do medo à coragem e ousadia. Eu acredito que para a gente sair desse lugar das lealdades, para a gente conseguir, né, transgredir, precisa de coragem e ousadia mesmo de fazer diferente. E uma ferramenta que ela funciona desde que você faça todos os dias, todas as horas, todos os momentos que você achar que você precisa fazer, que se chama apaga, apaga, apaga. Que é você imaginar, você está num processo com muita ansiedade, está muito angustiada, ansiosa. Então, você vai imaginar uma tela em branco, você vai projetar nessa tela essa sua imagem ansiosa, angustiada, e você vai, com a sua mão direita, apagar, apagar, apagar essa cena. Como se imagina que está saindo aqui da sua mão uma energia violeta, bem cintilante, assim. Você vai apagar, 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 depois você vai, essa tela ficou em branco, e você vai colocar nessa tela a imagem que você gostaria, a imagem que você gostaria de se ver. Então, você vai se imaginar em paz, vai se imaginar tranquila, e aí você pode fazer uma oração, uma prece e abençoar essa imagem. E isso a gente pode fazer repetidas vezes. Uma forma mais simples ainda de fazer isso tá ansiosa, colocou lá, tela branca, minha ansiedade, ou ansiedade. E aí eu vou cobrir essa tela branca com um azul, assim, bem azul, vou fechar e vou jogar num pote de água e sal. E fazer isso várias vezes e com outras questões, né? A gente trabalha isso de maneira mais profunda, trabalhando as virtudes dentro dessa escola, que fala sobre generosidade, não roubar, bondade amorosa, não ferir, honestidade e não mentir, não procrastinação e constância de esforço e objetivo, e moderação e não excessividade. Isso são práticas que a gente faz de construção de caráter ao longo de toda a vida.
mas a gente pode utilizar isso que eu trouxe aqui, que se chama reflexão interior e resolução firme, ou seja, eu vou me visualizar, vou fazer uma reflexão interior de como eu estou, eu vou apagar isso e eu vou fazer uma resolução firme de como eu quero me sentir, de como eu quero me sentir. E aí a gente vai mudando referência interna, isso nos ajuda a mudar a postura, isso nos ajuda a ter consciência de como a gente está, das nossas emoções, do nosso corpo, né? Traz um estado de presença e também nos dá a autorresponsabilidade, a força da autorresponsabilidade, de assim, eu sou capaz de me regular, eu sou capaz de resolver as minhas questões, eu posso também pedir ajuda, né? A gente pode fazer uma limpeza profunda, né, dos chakras, mas cada pessoa pode utilizar essas ferramentas, e aí, a partir do momento, né, que a pessoa faz essa prática, ela vai sentir a diferença. E vou deixar mais uma, que é a meditação dos corações gêmeos, que é uma meditação que também vai nos ajudar a ativar amor, ativa o chakra do coração, ativa o chakra da coroa, então, amor humano, amor universal. E lá na minha página do Instagram tem, sei lá, centenas de meditações dos corações gêmeos, para quem quiser ver os efeitos no corpo, nas emoções, nas relações, na vida, com essa prática de reflexão interior, resolução firme, apaga, 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 e meditação dos corações gêmeos. Uau, eu já estou sentindo aqui muita coisa se abrindo. Eu acho que eu passei quase o podcast inteiro arrepiada, porque a gente vai falando sobre essas coisas e é como se a gente estivesse abrindo espaço para essa cura, né? Na Uhum, gente e em quem está nos ouvindo, né? Por mais que a gente uhum, esteja gravando aqui, a gente já está acessando o campo de quem está ouvindo também. Então, uhum, é muito forte, né? Isso tudo que a gente conversou. E acho que isso tem muito a ver com o nome desse podcast, que é Amores que Dão Certo, e essa resolução firme de fazer dar certo, né? De fazer aquilo que é necessário para fazer dar certo. E você me inspirou muito nisso, né? Quando me apresentou o Amado Homem, quando contou a sua história. Então, é legal dizer isso, né? Porque a gente não precisa ficar no mesmo lugar. Você teve, sim, várias relações que foram mais tóxicas, que estavam seguindo padrões ali das lealdades sistêmicas, mas você escolheu fazer diferente, né? E você está tendo o relacionamento que você precisa, né, para poder fazer diferente. exatamente, exatamente. Esse é o caminho diário, né? E o mais importante de tudo isso é o amor. É você vivenciar o amor na prática, sabe? É você escolher o amor todos os dias. É você escolher ali esse compromisso, esse encontro. Eu acredito que é um encontro de alma também. Né? Então, é de fato a gente se olhar nos olhos e tomar aqui a resolução de permanecer, de continuar e de crescer. E teve uma coisa que você falou no começo que eu queria deixar aqui, porque acho muito importante. Muitas vezes acaba se tornando político, beleza, a liberdade e tudo isso, e a liberdade é importante, né? É o livre-arbítrio, faz parte dos nossos direitos espirituais também, mas é transgressor fazer diferente. Então, muitas vezes a gente vê o casamento, principalmente, né? O casamento, mas o relacionamento longo, o relacionamento de longo prazo, como algo que é conveniente, como algo que é estrutural e não como algo que é transgressor. Uhum. E pode ser, de fato, conveniente quando está a serviço das lealdades sistêmicas que a gente trouxe aqui. Mas quando a gente escolhe fazer diferente, não há nada mais transgressor e político para mim do que, primeiro, ter prazer e, segundo, construir uma relação que é um caminho espiritual. Isso é verdadeira transgressão, né? Isso é verdadeira micropolítica que a gente pode fazer pela gente e pela nossa comunidade, né? Porque uma relação saudável, ela impacta todo mundo que convive com aquele casal, né? Com certeza, com certeza. É você poder estar dentro de um relacionamento e ser quem você é.
É você ter a liberdade de fazer, de ser, de, de se mostrar do jeito que você é, sabe? E não como é muito comum, como eu vejo muitas vezes, a criação de um personagem para estar ali, né? Para bancar aquilo, para manter aquilo ali. Então, uma das coisas que eu lembro lá de antes de conhecer a André, eu falei assim, eu quero uma relação assim. Então, hoje, a gente tem liberdade. A gente está junto, a gente escolhe estar junto. Mas se eu quiser, por exemplo, sair para dançar o meu forró, eu vou, eu posso, né? Eu não tem nenhuma cara feia, ou não tem nenhuma. Não, meu amor, vai, divirta-se. Então, hoje eu vou com você. Não, hoje eu não vou com você. E vice-versa, né? Ele é velejador, então, às vezes ele viaja para velejar, vai lá, né? E a gente vai se combinando também nas coisas que a gente gosta e coisas que cada um vai se abrindo também para estar mais no mundo do outro, né? Então, assim, início de setembro eu vou fazer um curso de vela para aprender a velejar também. Então, que é um desafio para mim. Então, eu acredito nessa liberdade dentro do relacionamento, né? Há umas semana retrasada, eu fui num show e fui com alguns amigos, e aí a minha prima chegou e ela viu que do meu lado estava um ex-namorado, que é um amigo. Ela olhou e falou assim: você não é seu ex-namorado, é meu amigo. Então, assim, o que as pessoas também imaginam, nossa, não pode ser amigo porque é ex-namorado, e o André conhece, e o André sabia, sabe, tá tudo certo, você ser você não precisar fingir ser outra pessoa, né, ou ficar receosa, porque que ele vai pensar. Então, é viver uma relação, de fato, com liberdade, mas com o compromisso e com os combinados ali daquela relação, que só cabe àquelas duas pessoas e acabou. E que só Né? faz quem é adulto, né? Porque só adulto que se compromete. Com certeza. Só casa quem se compromete, né? Adultos casam, né? E, enfim, se Para deixar mim, aqui, eu vou embora. para mim, isso abre muitas outras portas. Eu espero que tenha outras vezes para que a gente possa explorar mais especificamente alguns temas que você trouxe, porque tem muita riqueza aqui, né? Tem muita coisa aqui para explorar, muitas provocações que ficaram. Para quem está ouvindo, curta e compartilha, manda para aquela amiga que está precisando ouvir isso, né? Que está realmente passando por alguma situação assim. Sigam o Instagram da Andrea, Andrea Araújo Moraes. Eu vou deixar aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, o arroba dela. Vai lá no Instagram dela, tem muita coisa de fato para ver. Né? Vai ter esse evento que ela falou do dia 1º de agosto disponível também, então não deixem de ir. Você quer deixar algum recado, André? Quer falar alguma coisa? Quero sim. Porque no dia 1º eu vou trazer uma nova versão da Andrea, que já acontece aqui nos bastidores, mas que eu sinto de coração, né, de fazer. Eu hoje faço mentoria, uma mentoria chamada Você Inteira, que é uma mistura do pensamento sistêmico e do pranic healing, né, de limpeza energética, e desse olhar de autorresponsabilidade, fortalecimento interno dessa mulher que está se separando ou que quer se relacionar, enfim, e isso eu vou continuar fazendo, mas eu estou lançando a minha formação presencial de constelação familiar aqui no meu espaço em Copacabana, com vagas bem limitadinhas, porque o espaço ele é pequeno e eu quero uma coisa bem intimista, não só formação de constelação para atendimento com bonecos, mas também círculo de mulheres, a mulher vai aprender a fazer workshops, enfim, toda essa parte mais xamânica, né, que eu estou trazendo também isso que estava aqui guardadinho, e uma outra mentoria que é para terapeutas, especialmente terapeutas que fazem lançamento, terapeutas que estão no digital, acho que você deve sentir, né, como uma pessoa que se expõe, que fala ali nas telas, o quanto que muitas vezes é cansativo, o quanto que as terapeutas elas precisam de de um suporte energético, especialmente nesses processos
de lançamento, até de ideias. Então, assim, eu estou juntando tudo que eu aprendi no marketing digital com a parte energética para dar, para ajudar a que essa mulher coloque o seu serviço no mundo de uma maneira mais tranquila, assim, né? Então, limpando, desintegrando qualquer tipo de energia contrária ao sucesso dela naquele projeto, mantendo a harmonia dos seus chakras e fazendo com que ela, de fato, passe pelo processo de se expor, de lançar e de vender de um lugar mais harmônico, mais tranquilo e mais em paz com ela. Maravilha, gente. Então, acompanhem aí essas novidades, porque faz muito sentido, eu concordo totalmente. E muito obrigada por ter assistido o 8º episódio dos Amores que Dão Certo, que tem episódios quinzenais, toda lua nova e toda lua cheia, sempre no YouTube e no Spotify. Mais uma vez, deixa o seu like, isso é super importante, e comenta qual foi o seu maior insight desse podcast. Eu já tenho vários aqui, mas eu quero ler o de vocês no post de @Carolina Turboli para fortalecer e que venham muitos mais outros com abundância e com amores que dão certo. Obrigada, Andréia. A gente se vê no próximo. Obrigada, amada. Amém.